Aí pessoal, fora do carro agora eu vou mostrar onde que fica o sensor de leitura da temperatura externa. Peguei até uma lanterninha aqui, senão fica difícil de mostrar. Opa, deixa eu me acertar aqui, porque não é brinquedo não. Ali ó, esse aqui é o sensor de temperatura externa, esse pininho aí. Então já é uma coisa até natural aí da Chevrolet, que ela já adotava aí nos anos 90, nos carros mais bem acabados, considerado de luxo na época. Eles vinham com o opcional de mostrar aí temperatura externa, e então acho isso bem bacana. Então muitas das vezes você viaja para um local muito quente, para um local muito gelado, você nem faz ideia de quanto está marcando a temperatura externa. Muitas das vezes você viaja, ali dentro do carro está quentinho e tudo, você só tem uma noção se os vidros começam a embaçar ou coisa do tipo. Falando um pouco mais sobre o console de teto, o pessoal comenta bastante que ele pegou uma Blazer, seja ela DLX ou até a própria Executive, ou muitas vezes até a versão de entrada, que é a Standard. Ele veio com o console, mas o marcador de temperatura externo não está funcionando. Então já mostrei para vocês onde fica, é só seguir a fiação, ver se ela está sendo alimentada na parte ali do console de teto. O pessoal pergunta bastante se dá para instalar num carro que veio sem. Eu acredito que sim, eu não tenho certeza, porque eu já vi eu já desmontei o meu, já tirei o meu para dar uma olhada. Então tem um leve corte no forro, sim. Você tem uns encaixes de teto do parafuso que fixa o console de teto, então tem essas particularidades. Então, se esse caso você pega um carro com a versão de entrada que não vem equipado, vale a pena você retirar o forro de teto e dar uma olhadinha para ver se tem esses encaixes. Se tiver, dá para você comprar e instalar. E a única atenção é essa: se você vai comprar e instalar, você tem que fazer também a alimentação do sensor na parte dianteira do carro, beleza? Agora vamos para a próxima pergunta. A próxima dúvida aqui é do Januário. Ele solicitou uma lista dos LEDs que eu troquei. O pessoal que perguntou também sobre os LEDs do comando dos vidros elétricos, né, do carro. Cara, o dos vidros elétricos é um pouquinho complicado, porque você tem que desmontar os comandos todos. Primeiramente, o que eu aconselho a vocês a fazer: vocês desmontam o comando, dá uma olhadinha no modelo de LED. Obviamente que vocês vão trocar por cores mais vivas, ver o tamanho dele, 1 milímetro. E não tem muito mistério não, você só vai precisar do LED do mesmo tamanho, mesma espessura, e um resistor para dar a amperagem ali correta. Se eu não me engano é o de 15 ou de 35, não tenho certeza, mas no vídeo futuro eu confirmo para vocês. Agora a situação da lista de LED do carro é um pouco complicado. Eu troquei esses LEDs logo no início que eu comprei o carro, então tem uma variação de preço muito grande. Eu não comentei com vocês, mas em questão de investimento de LED foi um pouquinho... não dá para você comprar tudo de uma vez, a não ser que você faça um investimento grande, e preço de LED varia bastante. Então tem uns que gostam de um LED mais fraco, outros mais forte, então isso aí é um pouco complicado. Mas no futuro, quando ela estiver toda fechada, eu vou ver se eu consigo atender esse pedido seu aí. E mais uma vez, obrigado aí pela participação, Januário. Vamos lá, a próxima dúvida agora, a próxima pergunta é Oreglinde 666. Cara, eu só decorei o 666, seu nome é um pouco complicado. Ele pergunta se há semelhanças. Na verdade, se eu não me engano, foi esse escrito que ele colocou um texto bem grande aí no comentário. Eu gostei da sua opinião, parceiro. Também acho concordo com muita coisa que você disse no comentário. O texto é muito grande. Talvez futuramente a gente troque uma ideia sobre isso. E ele perguntou se há muita diferença de consumo de combustível da Blazer 2.2 para 2.4. Cara, quando a gente fala de 2.2 e 2.4, a gente tem 3 versões de motores, 3 configurações de motores da 2.4 e temos 2 da 2.2. Temos a 2.2 EFI, que é a primeira, né? Então ela tem um consumo muito próximo da V6 primeira. Então o pessoal até comenta que não valia tanto a pena você comprar uma 2.2 de primeira geração, porque o consumo de combustível dela era muito equivalente ao da V6 de primeira geração, só que sem a potência da mesma. E agora já falando da MPFI, que é a da minha, de 113 cavalos, a injeção a injeção tornou o carro mais econômico, sim.
ela tem um consumo muito próximo da 2.2, da 2.4 de 128 cavalos. A diferença é muito pouca. Então você consegue um consumo de combustível muito interessante. Falando de consumo, é um pouco complicado. Tem até, se eu não me engano, o último item aqui eu vou falar sobre consumo e eu te explico melhor, mas a diferença é um pouco pouca, cara. Tem várias variáveis, então depende bastante aí. Um conselho para vocês relacionado a ter base de consumo é você olhar a ficha técnica daquele modelo que você está querendo. Modelo, ano e tudo, chega próximo, não é exatamente o igual, mas chega bem próximo. Agora vamos à próxima dúvida. Vamos lá, falando da próxima dúvida, agora temos a dúvida do Wesley. O Wesley pergunta o tipo de bateria que eu uso e se eu recomendo uma bateria de maior amperagem para a Blazer. Vamos lá de novo, vamos abrir o capô do carro, vou explicar bem explicadinho para você aí relacionado à bateria, minha opinião, o que eu acho sobre bateria de maior amperagem no carro. Aí galera, vamos lá, vamos explicar tudo certinho. Sim, eu uso uma bateria de maior amperagem, é uma de 80 amperes da Crown, é a Top Line, sei lá, é isso aí que fala. Cara, uma das poucas coisas que eu tenho a reclamar da Blazer é justamente isso. Ela tem uma caixa de bateria muito pequena. Na 2.4 a bateria é do lado de lá, então você consegue ainda colocar uma bateria de uma amperagem maior, de uma potência maior. Então assim, é um pouco complicado falar disso. Eu já se eu não me engano, desde o meu Vectra eu já tenho o costume de colocar uma bateria um pouco maior no carro. Então eu gosto desse tipo de coisa. Já é uma coisa adotada mais de viatura policial, né? Pouca gente sabe disso, mas as viaturas elas já vêm preparadas já com uma bateria de maior amperagem, justamente pelo sistema de luzes, pelo rádio que não pode falhar. Imagina, meu amigo, você está numa operação policial, você fica sem energia, você fica sem o rádio, sem comunicação, você perde as luzes aí, sirenes, como vocês quiserem chamar, dessas por causa de falta de carga. Então é complicado, apesar que quando o carro está parado, a única responsável de alimentar a energia do carro é a bateria. Quando ele está em deslocamento, é o alternador. O alternador alimenta o carro e faz a recarga da bateria. E obviamente se cabe, né? Na 2.2 MPFI, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela ficou bem justinha. Opa! Ela ficou bem justinha. Eu tive que abrir a bandeja. Vocês estão vendo aí? Eu tive que abrir a bandeja. Então na 2.2 MPFI foi possível. Na V6 o radiador é um pouquinho maior. Então não tenho certeza se é possível colocar numa V6 uma bateria de maior amperagem. Mas na 2.2 deu certo. Na MPFI. Obviamente eu tive que abrir a bandeja dela usando a bandeja da forma original, não era possível. Então ela tinha uma rebaba ali. Se eu deixasse essa rebaba, ela poderia danificar a bateria, cortar ela ali, perder o líquido ali, não seria tão interessante. Prejudicial para o carro? Não há nada prejudicial em você ter uma bateria de maior amperagem. Tem gente que concorda, tem gente que não. E tem até as opções aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É uma bateria própria para caminhonete. Vocês viram ali só caminhonete. Então, é minha opinião. Eu acho muito bacana assim. Eu gosto da ideia, eu aprovo, eu uso e eu recomendo uma bateria de maior amperagem. Então, vai passando a tecnologia. Então, você tem muitas coisas elétricas, xenon, DVD, luzes. Apesar que o LED hoje em dia ele é a melhor opção, que ele consome menos energia do carro. Ele trabalha mais frio. Apesar que eu tenho até uma coisa para me falar, para vocês, o LED antigamente trabalhava mais frio do que o de hoje. O de hoje não trabalha tão frio assim não. Então sim, eu recomendo uma bateria de maior amperagem. Eu acho que uma das coisas que eu posso falar que não vou falar que foi um mole, mas que eu nunca entendi, foi um carro desse tamanho, desse porte, ter uma bateria de 60 amperes. Isso aí nunca me conformei. Agora vamos à próxima dúvida.